Bom dia, família. Não, gente, vamos ser mais pentecostal. É bom dia, um glória a Deus em seguida, tá? Bom dia, família. Glória a Deus. Aleluia. Que bom estarmos aqui. E hoje realmente, gente, eu quero... Não consegui falar, com o pessoal aí no começo. Bom dia. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. E eu sempre falo assim para vocês, quando eu venho aqui, que bom estarmos aqui. Mas hoje, gente, realmente que bom estarmos aqui, hoje, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Tendo o fôlego da vida para poder ouvir a palavra do Senhor, para poder ser ministrado pela palavra do Senhor. Temos a oportunidade de trilharmos o nosso caminho nessa terra, debaixo da palavra do Senhor. Amém? Em comunhão com o Senhor. Como eles falaram, nós fomos mesmo ao velório de uma pessoa muito amada para mim, um casal muito amado. Porque foram eles que me evangelizaram. Foram eles que falaram do Senhor, foram eles que, no começo da minha caminhada com Jesus, que me ensinaram, não com teologia, porque é um casal de senhores muito simples, não com uma teologia, mas sendo a expressão de Cristo. Sabe, na sua essência, na sua vida, nas suas palavras, no seu comportamento, amparando, cuidando. Como vocês sabem, eu fui a primeira da minha casa a ir para o Senhor, e eu tinha um lar bem conturbado. Então eu ia sozinha, e quando eu me entreguei para o Senhor, meus pais, eu enfrentei muita resistência por parte deles. E foi esse casal que me aconselhava, a dona Anice, que me dizia: ora, minha filha, seus pais vão se converter. Ora, minha filha, o Senhor vai mudar sua família. E o Senhor mudou. E o Senhor fez. E aí, meus irmãos, antes de ontem, eu estava pensando, orando ao Senhor, buscando uma palavra. E o Senhor trouxe palavra ao meu coração. E aí eu falei para o Senhor, assim: Senhor, onde o Senhor quer nos levar verdadeiramente? Eu não quero ser uma palestrante, eu não quero trazer informação da Bíblia. Eu quero ser como a dona Anice e o seu Roque. Eu quero levar pessoas ao Senhor, que te conheçam de verdade. Eu não quero só trazer conhecimento, eu quero trazer vida. E aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, meus irmãos. Eu quero dividir elas com vocês. E eu quero dizer para você: volte seu coração para esse momento da palavra. Peça para o Senhor falar com você, se disponha a ouvir, a entender, sabe? Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis. E muitas das vezes nós ficamos perdidos com aquilo que não importa. Às vezes até tem importância, mas está no lugar errado. A gente troca as prioridades da nossa vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu visitei ele, que ele estava muito ruim ali no leito, e ele estava assim meio inconsciente, eu tive a graça de dizer para ele que eu amava ele. E eu disse para ele, falei: meu amigo, descansa, vai ficar tudo bem aqui. E aí, depois conversando com a nora dele, ela disse que umas 2 noites antes dele ir para o hospital,
ele, estava bem fraquinho, aí ele levantou e ela falou: o senhor quer deitar em qual cama? Do quarto ou da sala? Porque tinha uma cama hospitalar na sala. E ele disse assim: eu quero deitar no leito do céu. E aí ela disse assim: por quê? Ele falou assim: porque é meu por direito. Meus irmãos, que nós possamos chegar no fim dessa caminhada e dizer: eu quero, porque é meu de direito. Não porque eu mereço, mas porque meu Senhor conquistou para mim. Porque Jesus conquistou para mim. E Jesus conquistou para mim e para você. Nós não podemos perder. Amém? Nós não podemos perder. Você que está aqui, meu irmão, um dia você vai cruzar a linha, eu vou cruzar a linha. O que nós temos mantido do outro lado? Amém? Então eu quero que você prepare seu coração para a palavra. E eu até pensei, sabe, em falar para ele, porque agora o sepultamento vai ser 10h30, em falar: não, você traz a palavra, outra pessoa pode trazer a palavra, eu quero estar aqui no momento. Mas aí eu sei que ele diria para mim: vai pregar. Vai pregar. Então é sobre isso. Você que está com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, coloque ela no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ouvir sua voz, Pai. Nós queremos, meu Deus, atentarmos, meu Pai, para aquilo que é importante. Que a sua palavra, Senhor, seja como uma semente no nosso coração. Que traga vida, Senhor. Mas a vida do Senhor, meu Deus. Que traga, Senhor, consciência. Meu Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, Senhor. Que queira roubar, meu Deus, essa semente. Em nome de Jesus, seja repreendido pelo poder do Senhor. E que a sua graça, a sua presença, o seu amor, meu Deus, nos envolva. Que o teu Espírito nos traga, Senhor, a consciência do que mais importa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Trinta e 37. Pega um papelzinho para mim, fazendo um favor. 24, 37. E aí vai dizer assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Amém? Aqui é o Senhor falando com os seus discípulos sobre o dia da sua vinda. E aqui ele estava falando da sua segunda vinda. Amém? Mas aí ele fez um alerta para eles. Ele disse assim: olha, esse dia, essa época, esse momento, ele vai ser semelhante ao momento, à época de Noé. Quando
as pessoas estavam tão envolvidas, tão alienadas, tão distraídas, que o dilúvio veio e levou todo mundo, elas não perceberam. E aí, meus irmãos, a palavra, ela nos traz um alerta. Às vezes nós caminhamos e estamos andando, conhecendo ao Senhor, sabendo quem é o Senhor, ouvindo a palavra, mas distraídos com o que mais importa, distraídos com as coisas desta vida, com os nossos planos, com as movimentações, com as necessidades, porque aqui diz assim, que eles estavam comendo, bebendo, ou seja, eles estavam vivendo somente para as necessidades deles, amém? Distraídos com isso, tão envolvidos com isso, que não perceberam que o dilúvio viria. Ora, mas tinha alguém construindo uma arca. Tamanha era a distração e a sedução terrena. E aí nós temos nesse contexto, nós temos Noé. E a palavra vai dizer sobre Noé, lá em 2 Pedro 2,5. Vamos lá, rapidinho, 2 Pedro 2,5, para entendermos um pouquinho. Pedro falando aqui sobre falsos ensinos e a destruição, alertando as pessoas sobre a vinda do Senhor Jesus. Ele diz assim: Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Noé, ele era um pregador da justiça. Havia um pecado, havia uma maldade no mundo, havia uma sentença de Deus, que o dilúvio viria e destruiria aquele povo e levaria todos, amém? Mas havia a justiça do Senhor, havia uma oportunidade, havia o quê? Uma arca, uma possibilidade, e Noé, ele era o pregador exatamente disso. Olha, virá uma sentença, virá uma justiça, mas tem uma saída, amém? E aí quando a gente vai lá em Gênesis 6, vamos em Gênesis 6, Gênesis 6, você fala assim, mas nem cheguei na 2 Pedro ainda. Você vai ficar esperto na palavra. Gênesis 6, a partir do versículo 11, vai falar assim: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a causa deles, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei com a terra. Diga amém. Então, o juízo de Deus, ele tinha uma causa, amém? E Noé estava pregoando isso. Meus irmãos, só que nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bom, e Ele é um Deus, um Pai responsável. Quando Ele recebe a instrução para construir a arca, este homem se dispõe, Noé se dispõe, em uma geração que teve ele como louco, amém? Mas ali, Noé, a arca, é uma representação,
é uma figura, é um rascunho do que viria com Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler toda a Bíblia a partir de Jesus. Toda a Bíblia, ela vai convergir em Jesus, ela aponta para Jesus. Toda manifestação da Bíblia, toda manifestação de Deus aponta para um ponto: Jesus. Amém? E aqui, nesta passagem, não é diferente. Amém? Nós vamos avançar um pouquinho e aí nós vamos ver. Gênesis 6,16. Noé, ele recebeu as instruções para construir a arca, as medidas e tudo mais. E ele recebeu a seguinte instrução: faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, ou seja, uma janela. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Então a arca, ela tinha uma janela. A arca tinha uma porta. A arca tinha 3 andares. Amém? A arca, qual que é o símbolo da arca? O propósito da arca? Salvação. Amém? O Senhor está o tempo todo nos comunicando. Nós precisamos olhar para a arca através de Jesus, como se ela aponta a Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos entendendo por que o Senhor dá certas instruções e certas medidas. A arca tinha 3 compartimentos. O nosso Senhor, Ele é parte de uma trindade. Amém? Uma trindade. Um Deus composto por 3. Aí você vai falar 3 pessoas, 3 manifestações, 3 operações. Cada um tem seu entendimento. Mas é um único manifesto em 3 pessoas. Amém? Por que a arca ela tinha uma única janela? Uma arca daquele tamanho não poderia ter várias janelas? Por que essa arca precisava de uma janela? Isso é comprovado muito facilmente cientificamente. Porque os humanos que estariam ali, os animais que estariam ali, precisavam do quê? De luz. Luz solar. Porque a luz, a iluminação, ela é vida. Se você viver num quarto escuro, você pode até se alimentar, mas vai chegar uma hora que você vai morrer. Por que hoje nós fazemos suplementação de vitamina D? Por quê? Porque é vida para o nosso corpo. Amém? Quem é da área da saúde sabe. É vida para o nosso corpo. E aí talvez você vai dizer assim, mas estava chovendo, estava nublado. Mas quando está chovendo, o sol está lá. Amém, gente? E está iluminando. Só não está visivelmente. Mas precisava da iluminação. E sabe, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele disse o quê? O que Ele é? Ele disse: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Vai lá em João 8,12. João 8,12. Olha só o que ele fala assim. 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz é vida. Amém? Então não terá claridade para enxergar. Aqui é muito claro. Terá luz da vida. E Ele é a única luz. Por isso, uma única
única janela. Só tem um que tem a luz, que traz vida para mim e para você. Ora, se lá na arca era a vida física, aqui é a vida espiritual. Porque a humanidade está morta espiritualmente, mas Ele é a luz que dá vida, a única fonte de luz que dá vida. A arca tinha uma única janela para entrar a luz, a vida. Diga amém. E aí, meus irmãos, a palavra diz que o quê? Faça uma porta. Uma porta. E aí, se nós formos lá em João 10, 9. João 10, 9 vai dizer assim: eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O Senhor é a única porta de salvação. Ora, aqueles homens em Gênesis tinham que entrar por uma única porta na arca. Vocês sabem mais ou menos quantos animais tinham lá? Mais ou menos umas 75.000 espécies de animais. Ora, não poderíamos fazer mais portas para acelerar o processo, para entrar mais rápido? Uma única. Só existe uma porta que nos conduz e que nos faz adentrar a salvação. A arca era a salvação daquele povo. Meus irmãos, Cristo é a nossa arca. O mundo está debaixo de uma sentença, de um juízo de condenação. O nosso Senhor Jesus vai voltar. Vai voltar para mim, vai voltar para você. Mas sabe o que acontece? O mundo quer nos fazer pensar que não. Amém? Sabe, Noé era um louco. Hoje, dependendo do lugar que você for, se você abrir a Bíblia e começar a falar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre mudança de vida, se você começar a falar, olha, o Senhor Jesus vai voltar, há uma sentença. É um discurso fora de tempo, é um discurso fora de moda. Amém? Mas nós precisamos ser os Noés desse tempo e proclamar assim: Jesus vai voltar, há uma sentença sobre a humanidade, mas há uma arca que nós podemos entrar. E não só nós, a nossa casa, a nossa família. Noé não entrou sozinho, mas vocês acham que os filhos de Noé entraram? Eu duvido. Eu tenho certeza que aqui, pelo menos um daqueles filhos deu trabalho. O mundo acontecendo em volta, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo. Eu também quero. Eu sou jovem, eu também quero. E meu pai, e ainda meu pai me faz passar vergonha, que nem um louco construindo essa arca. Mas digo uma coisa para você, principalmente você que é pai. Um pai posicionado, coloca a sua família na arca. Amém? Porque um pai posicionado, um pai que tem aliança com o Senhor, vai reverberar na vida dos seus filhos. Então, homem, não fique distraído com essa terra. Eu sei que você precisa ganhar dinheiro, eu sei que você precisa sustentar o seu lar, mas eu vou dizer uma coisa para você: o que o seu filho precisa é que você seja um Noé, aliançado com Deus, ainda que as pessoas te chamem de louco. Amém? Uma família na arca do Senhor. Mas, meus irmãos, essa palavra, ela tem sumido, ela tem sido abafada, porque nós temos uma natureza,
Sabe, muito difícil, é muito raro uma pessoa que você chegue para ela e diga para ela: ei, quer morrer? Mesmo quem tem certeza da salvação, o que ela vai dizer? Não. Ai, mas eu quero ver meu filho crescer. Certo? Justo. Não, mas eu sou jovem, quero casar. Não, eu quero me formar na faculdade. Nós temos planos. Nós temos projetos. Mas o teu projeto, por mais lícito que seja, ele não pode te distrair a ponto de você ser pego de surpresa. Diga amém. Não pode. Não pode. E sabe o que eu estou vendo, meus irmãos? Parece que os crentes estão mais alienados até do que pessoas do mundo. Você sabe que existe um grupo de cientistas que eles fizeram um documento chama-se, era 90 minutos para o Apocalipse, um tempo para que a Terra entrasse em colapso. Cientistas, homens ateus, que não creem em Deus. Amém? Este documento, ele já foi atualizado. Agora o tempo caiu para 85 minutos. Para que a Terra entre em colapso. Nós estamos aí entregues à inteligência artificial e nos divertindo fazendo vídeo. Não é legal? Mas isso é o que nos ofertam para nos distrair. Distração. Os cientistas também fizeram um abaixo-assinado para paralisar o desenvolvimento da IA. Porque a IA vai dominar o mundo. E às vezes, meus irmãos, nós vemos o quê? Eu até dou risada também, acho engraçado. Uns memezinhos, videozinhos dizendo assim: ah, falaram que os robôs vão pegar o meu lugar no trabalho, não é? Aí tem lá: ah, não vejo a hora, porque eu não aguento mais. É engraçado, mas é sério. O mundo está caminhando para isso, para que nós venhamos depender de uma ajuda mensal. Vai ter emprego para todo mundo, para a maioria da população, não vai ter. Amém? Só que se eu recebo para comer de alguém, eu tenho que seguir as regras dele, não é? Como que é na sua casa? Quem que manda na sua casa? É você, porque é você que paga as contas? É o seu filho de 8 anos que decide o que vocês vão comer, o que vocês vão fazer? Se na sua casa está assim, meu irmão, nós vamos precisar sentar e conversar. Não é. É quem paga as contas. Eu lembro de uma frase que a minha mãe falava, e a realidade, gente. Eu tinha mais de 18 anos, eu já era moça. Ela falava: quando você tiver a sua casa e você pagar suas contas, você manda aqui, manda eu e seu pai. Tá certo. Verdade. Então, se você vai depender de alguém, nós vamos ser monitorados, vamos ser controlados. Vocês acham daqui a um tempo, você vai ter até uma medida de combustível que você vai poder colocar no seu carro ou não. Nós vamos ter um dinheiro digital. Toda a nossa movimentação bancária, ela vai ser controlada. Você não vai poder usar dinheiro de papel. Vocês sabem que na China há um controle de como é usado o dinheiro. Na China não tem dinheiro de papel. As pessoas têm uma quantidade de carboidratos, por exemplo, para comprar. Se no mês ela foi e ela passou daquela quantidade que ela pode consumir, ela vai passar, a compra trava. Tudo controlado. A China é o modelo de que o mundo será. Se você entrar na China ilegalmente, em 7 minutos você é encontrado. Em 7 minutos. Por causa do sistema de fiscalização facial, reconhecimento facial. Amém? Você não vai poder
Eu não vou trabalhar, glória a Deus, vou receber um dinheiro, vou ficar na minha casa nas redes sociais. Ficar postando o que você quer. Na China tem igreja, mas os pastores têm que falar o que está de acordo com o governo. Amém? O mundo está caminhando para isso. E as pessoas lá fora sabem. As pessoas lá fora sabem. Os poderosos desse mundo, vai pesquisar os bunkers que eles estão construindo. Tem um aí, eu não sei o nome dele, é Zuckerberg, acho que é, ou outro, eu não sei. Ele tem um bunker com milhares, pesquise, tudo que eu falo para vocês, pesquise na internet, com milhares de mudas, de sementes, de plantas, de alimentos e tudo mais. Porque eles estão se preparando para uma catástrofe mundial, para um colapso na terra. Meus irmãos, eles creem mais que essa terra será devastada do que nós crentes. Só que nós não temos um bunker, nós temos uma arca. Amém? E nós vamos entrar nessa arca. Nossa casa vai estar nela, meus irmãos. Você vai estar nela. Eu vou estar nela. Glória a Deus, se eu morrer que nem meu amigo Roque. Glória a Deus. Mas eu vou. Amém? E aí, meus irmãos, se nós não formos, vocês aí com criança pequena, Pamela, Nicole, Narjara, Felipe, vocês que têm filhos pequenos, se vocês não colocarem, Pamela, Alex, se vocês não forem intencionais em colocar, em incultar dentro do coração do filho de vocês, Jesus e a palavra da salvação, Jesus e a palavra de arrependimento, os seus filhos podem ter certeza que se o Senhor não voltar, que eu acho muito difícil, chegar na sua idade, eles vão até estar dentro de uma igreja, mas dificilmente eles vão estar falando que Jesus é o Salvador do homem, que o homem é um pecador, um perdido, que necessita de reconciliação com o Pai. Esse discurso será loucura. Esse discurso será muito agressivo. Satanás não quer acabar com as igrejas. Vocês lembram lá no Egito? O que Faraó falou para o povo quando Moisés veio e começou as pragas? Faraó falou assim: olha, vocês podem sair do Egito e ir adorar lá onde vocês querem adorar, mas vocês vão fazer assim, assim, assim. Faraó estava dizendo assim: vocês podem até adorar, mas do meu jeito, conforme as minhas regras. Este mundo, o príncipe deste mundo, Satanás, não quer impedir que você esteja aqui, não quer impedir que as igrejas se abram, desde que o culto seja segundo as regras dele. Pode falar de Deus, mas não fale de pecado, não. Pode falar de Deus, mas não fale de morrer para essa vida, não. Pode até falar de Deus, fale que Deus é bom, fale que você vai vencer, fale que eles vão ser felizes, fale que o Senhor vai curar, fale que o Senhor vai dar um carro novo, fale que eles são tão especiais, mas não fale que eles são pecadores, mas não fale que o salário do pecado é a morte eterna, amém? Mas não fale que Jesus é o caminho, que Jesus é a única porta, que Jesus é a única fonte de luz. Amém? Não fale. E é por isso, meu irmão, que nós temos falado nessa comunidade, que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que até os escolhidos, se o Senhor não abreviasse o tempo, até os escolhidos seriam enganados. Haverá uma operação de engano neste mundo.
Sabe, há um debate se a gente vai, a igreja vai estar aqui na grande tribulação ou se não vai estar. Meus irmãos, eu não me preocupo com a grande tribulação, não. Eu me preocupo com o tempo de paz, os 3 anos de paz que vai ter. Porque é muito mais fácil nós sermos enganados. A terra vai estar tão boa, a vida vai estar tão boa aqui. Sabe por que soltaram Barrabás? Sabe por que quando estava lá Jesus e Barrabás preso, a multidão gritou Barrabás? Porque Barrabás personificava o que eles queriam. Porque eles estavam buscando em Jesus um líder para livrar eles da opressão romana, para livrar eles daquela vida difícil que eles tinham na terra. Mas Jesus não era um salvador da terra, o Senhor era um salvador do céu. O Senhor queria entregar o reino celestial e não o reino terreno. Então foi muito fácil para os religiosos, para os sacerdotes, para os fariseus manipular o povo e eles escolherem um ladrão, porque aquele ladrão ia de encontro ao que o povo queria. Você acha que o anticristo, ele terá que forma? A princípio, meus irmãos, vai ser muito bom, mas é a operação do engano que a Bíblia diz. E sabe o que? Quando eu fui preparar essa palavra, orei ao Senhor, falei, Deus, o que o Senhor quer falar? E o Senhor me trouxe essa palavra. E eu disse, Senhor, parece que toda vez que eu vou pregar, eu falo a mesma coisa com palavras diferentes. Mas, meus irmãos, sabe por quê? Muitos estão tão distraídos ainda. Muitos ainda estão tão envolvidos com as coisas dessa terra. Tão envolvidos com as coisas deste mundo. Entenda, eu não estou falando que as coisas não têm seu valor. Tem. Estou falando sobre prioridades. Se você ficar distraído, você vai trocar as prioridades. E sabe, você vai querer ter sucesso aqui. E você vai até ter. E isso vai te roubar de lá. Vai me roubar de lá. Talvez você está aqui, você é jovem. Você tem tantos sonhos. Você tem tantos projetos, mas eu deixo dizer uma coisa para você. Você pode conquistar tudo na sua vida, jovem. Você pode fazer um ótimo casamento, você pode ter uma ótima profissão, uma conta bancária cheia, você pode ter filhos e ver eles nascerem e crescerem e se alegrar com isso. Mas tudo isso pode te distrair a ponto de te tirar do mais importante. Isso é valioso, mas não é o mais valioso. O mais valioso é que você entre na arca, em Cristo. Amém? E aí a palavra vai dizer assim, rapidinho, em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. É o apóstolo Paulo orientando a Timóteo e ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amém? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, ela confronta.
A verdade é dolorida, mas ela é libertadora. Amém? A verdade talvez vai te colocar num lugar difícil, como Noé. Quantas zombarias Noé deve ter ouvido? Quantos dias de descanso Noé abriu mão para construir a arca? Que desafio, amém? Mas foi aquela entrega, foi aquela obediência, foi aquela perseverança que salvou ele e a família dele. Nós não podemos ser essas pessoas que têm coceiras nos ouvidos, procurando fábulas, mitos. Não, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós, porque é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito da verdade que nos livra do engano. Amém? Diga, é o Espírito da verdade que me livra do engano. Se eu não tenho o Espírito do Senhor, se eu não tenho relacionamento com o Espírito Santo, como eu vou ter clareza? Como eu vou ter discernimento? Como eu vou ter entendimento? Meus irmãos, eu não quero que esta casa seja uma casa de pessoas distraídas, mas eu quero que essa casa seja uma casa de pessoas comprometidas. Eu pego no pé das pessoas aqui. Eu pego, sabe? Pego mesmo. O William está aqui de prova. Pego no pé dos meninos que servem. Amém? Eu falo assim, sabe, o que vocês estão fazendo é valioso. É valioso o João estar aqui, tirando a foto, gravando, depois ele posta isso. Quantos de vocês já chegaram aqui pelas redes sociais? Amém? Valioso, mas não é o mais importante. Ele não pode ficar distraído com isso. Ele não pode deixar isso que é importante distrair ele do mais importante. Sabe, meus irmãos, é importante eu vir aqui e me colocar neste lugar de ensinar você a palavra, mas isso não é o mais importante para mim. Eu não posso me distrair com isso e ignorar o mais importante. O mais importante é mais do que eu ensinar você, é eu viver o que eu ensino você. É eu colocar em prática o que eu estou falando para você. É eu dizer para você, olha, Jesus é a nossa arca. A arca que eu e você, que a nossa família tem que estar. E aí, meus irmãos, eu tenho que ir batalhar. Porque se eu te ensino a batalhar pela sua casa, eu tenho que batalhar pela minha. Se eu te ensino a viver uma vida de renúncia, eu tenho que renunciar. Porque isso é o mais importante. E eu quero, meus irmãos, nesse momento, nós já vamos orar. Se o louvor quiser vir, pode vir. Nós vamos orar. Eu quero em nome de Jesus. Não importa a sua idade. Sabe, meus irmãos, a arca, ela era um lugar muito desconfortável. Imagina você num lugar com tantos animais. Você para pensar. Ah, gente, era só Deus para me conservar lá, viu? Com tantos animais, que eu tenho um probleminha, sabe, com barulho e cheiro. Defecando, urinando, fazendo barulho. A arca era um lugar muito desconfortável, sabe, para o homem, mas era o lugar seguro, era o lugar de salvação. Talvez estar em Cristo vai te colocar em um lugar desconfortável, para a sua carne, para o seu eu, mas é um lugar de salvação, é o lugar mais seguro. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter esta consciência. Se você estava distraído, e talvez o que vinha te distraindo são seus problemas. Eu sei que você tem dores. E talvez você fique tão envolvido com o seu problema que você não consegue se atentar para algo maior.
Amém?